eu vou comentar a frase e eu também vou explicar o que eu disse anteriormente sobre o filme, porque eu acho relevante. Veja, é muito importante entender o Adam Smith pelo contexto que ele viveu. Ele era um filósofo da filosofia moral e ele vivia num momento do começo da Revolução Industrial no Reino Unido. Então, ele é um cara, e óbvio, existiam pessoas que debatiam o que poderia ser uma proto-economia, mas ninguém tinha sistematizado o pensamento como ele fez num primeiro momento, num primeiro movimento. E no Riqueza das Nações, em uma certa parte, ele falou, olha, quando eu observo a indústria ali, e basicamente como um produto, ele é transformado por uma empresa, depois outra empresa se apropria e olhando as cadeias de produção, ele fala, é como se tivesse uma mão invisível, né, guiando esse processo para poder gerar um produto, e esse produto traz benefícios para a sociedade. Isso é um homem, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas acho que é do século XVIII. A ciência econômica evoluiu muito, inclusive a ideia dele. Porque é óbvio, principalmente nós, uma geração que foi muito impactada pela pandemia, sabemos que existe a importância de coordenação social. Em um contexto, por exemplo, específico, de que a gente tem que controlar a circulação de pessoas para a gente poder caber digamos assim, o problema dentro do nosso sistema de saúde, que foi o que aconteceu na pandemia. Isso não quer dizer que a ideia dele é de todo errada, ela só evoluiu. Hoje, como que ela se traduziria? Ela passou por um processo de estar muito atrelada à noção de liberdade, ou seja, as pessoas, as organizações, as empresas, na medida que elas têm liberdade para a sua atuação, liberdade econômica geralmente, mas a liberdade política é muito importante, isso faz com que a sociedade tenha benefícios que não teria se essa liberdade não acontecesse, não fosse disponível. Um economista que eu gosto muito, muito, muito é o Amartya Sen. Por sinal, é um dos idealizadores do IDH e um dos seus grandes críticos também do IDH, porque ele sabe das limitações. E ele tem um livro chamado Desigualdade Reexaminada, que ele fala que, em suma, eu vou falar aqui, mas eu não vou entrar nesse campo que daria muito problema, que basicamente ele diz que é muito complicado entender desenvolvimento apenas como igualdade, porque somos desiguais, naturalmente. Então, temos que receber tratamentos desiguais em contextos específicos. Então, ele entende que desenvolvimento tem que ter o componente da liberdade. E quando ele fala disso, ele não está falando liberdade de grandes empresas não serem reguladas, ele está falando de pessoas, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, de receberem uma política pública que traga autonomia. E quando a gente pensa nisso, eu posso falar do Bolsa Família. Porque o desenho do Bolsa Família não diz como a pessoa tem que gastar o dinheiro dela. A pessoa recebe o dinheiro e entende-se que ela gastando de acordo com a sua liberdade, ela vai gerar benefícios de fluxo de renda, entre além dos critérios de garantir que a criança esteja na escola, esteja vacinada. Mas ainda assim o desenho leva em conta, por exemplo, vamos dar para a mãe dessa estrutura familiar, porque muito provavelmente ela vai fazer um gasto melhor do que o pai por questões de estrutura familiar. Mas ainda assim é uma política pública baseada na liberdade. Então, se eu pegar a fala do Adam Smith no passado e tentar aplicar aqui, é um anacronismo que não é muito útil. Mas se eu entender como que essa ideia evoluiu e como ela é utilizada por pessoas que são sofisticadas no seu pensamento, aí você vê que é uma grande contribuição, considerando que era uma pessoa num contexto específico. E aqui, para encerrar sobre a questão do contexto do filme, a economia é um campo que, na sua natureza, é plural. Então, veio Adam Smith no século XVIII. No século XIX, a gente já vai ter ali, por exemplo, Marx trazendo uma crítica à economia política, que é, obviamente, ao Adam Smith, por exemplo, e ao Davi Ricardo. E, obviamente, é uma contribuição extremamente importante de como a sociedade é organizada pelo poder econômico, né? Ou seja, o dinheiro exerce poder. E para mim, acho que é muito importante que a economia seja plural. No entanto, no século XX acontece um fenômeno, que são duas guerras mundiais. No contexto da Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro que profissionais com uma formação de matemática, eles tinham um papel muito relevante no contexto da guerra, principalmente em alocação de recursos. E isso exerce um efeito na economia, porque a economia, a partir daquele momento, ela começa a ser definida como a ciência da alocação de recursos escassos.
E essa é uma definição que muitas universidades ainda dão para a economia e extremamente atrasada, extremamente limitada. Isso não é uma boa definição de economia, mas foi um efeito de uma época que profissionais de exatas ganharam muita força por causa da guerra, e o filme representa isso. Porque primeiro o apresenta como um grande matemático, com uma ideia que revoluciona diversos campos, dentre eles da ciência social e economia. Rapidamente ele é alocado para problemas de guerra, porque era esse o contexto, né? Então por isso que eu assisti o filme e falei, olha, óbvio, o cara é um gênio, não é? Mas existe esse benefício dele ter trazido uma contribuição que podia ser instrumentalizada num contexto de rivalidade internacional.